Capítulo 1. O peso do asfalto. Eu já não contava mais as linhas brancas que passavam embaixo do Scania. Elas vinham e iam, sempre iguais, como os dias, como a solidão. O sol da tarde caía pesado sobre a BR-153, derretendo o asfalto e secando tudo, a terra, a garganta, a vontade de seguir. Mas eu seguia, sempre seguia, porque parar significava pensar, e pensar doía mais que qualquer lombada mal feita nessa estrada esquecida por Deus. Meu nome é Carlos. Tenho 46 anos, cabelo grisalho demais para a idade, barriga de cerveja barata e uma culpa que pesa mais que as 20 toneladas que carrego na carroceria. Sou caminhoneiro há 23 anos, solteiro há 2, viúvo, tecnicamente. Mas viúvo de verdade? Não sei, porque eu abandonei ela antes que a morte levasse. O andarilho, é assim que batizei meu caminhão. Ronca firme, mesmo velho, vermelho desbotado, para-choque amassado, retrovisor colado com fita isolante. Mas ele anda. Enquanto andar eu vou junto, porque a estrada é tudo que me resta. Tocantins, interior bruto, seco, silencioso. Aquele pedaço de Brasil que ninguém vê nos cartões postais. Nada de praia, nada de carnaval. Só poeira, cerca de arame farpado, gado magro e posto de gasolina com banheiro imundo. É aqui que eu vivo, é aqui que eu me escondo. O cheiro de diesel entrava pela janela aberta, misturado com o suor da camisa grudada nas costas e o gosto amargo do café requentado 3 vezes na garrafa térmica. No rádio, uma música sertaneja tocava baixinho. Eu nem prestava atenção, só deixava tocar para encher o vazio. Já passava das 5 da tarde. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado, meio sujo, que vem antes do escuro. Eu queria chegar em Gurupi antes da noite, dormir no caminhão, comer uma marmita fria, acordar cedo e seguir para Goiânia. Rotina, sempre a mesma rotina. Mas aí eu vi, no acostamento do lado direito, uma figura pequena, magra, parada, diminuía a velocidade, não porque eu fosse bonzinho, mas porque, lá no fundo, eu ainda tinha um pouco de humanidade sobrando. Bem lá no fundo. Era uma menina, não, uma mulher, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Estava de pé, olhando para a estrada, mas sem acenar, sem pedir carona. Só parada, como se estivesse esperando algo, ou fugindo de algo. Ela vestia uma blusa desbotada, calça jeans suja de barro seco, chinelo de dedo, cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, e os olhos, mesmo de longe eu vi, olhos cansados, olhos de quem já viu coisa demais. Passei reto, olhei pelo retrovisor. Ela continuou parada, não virou a cabeça, não se mexeu. Segui uns 200 metros, 300, 500, e então eu pisei no freio, não sei por quê. Talvez porque ela me lembrou alguém. Talvez porque eu conhecesse bem demais aquele olhar vazio. Talvez porque, no fundo, eu quisesse ser melhor do que fui naquele dia no hospital, quando deixei a mão de Cláudia escorregar da minha e saí porta afora sem olhar para trás. Engrenei a ré. O caminhão gemeu, reclamou, mas obedeceu. Voltei devagar, levantando poeira. Parei ao lado dela. Ela não se assustou, nem correu. Só me olhou, sem medo, sem esperança, com nada. Abaixei o vidro. Precisa de ajuda? Silêncio. Ela piscou devagar, como se estivesse voltando de algum lugar distante. Você tá bem? Insisti. Tô, respondeu baixinho. A voz era rouca, cansada. Só tô indo embora. Embora para onde? Ela olhou para a estrada à frente, depois para trás, como se não soubesse a resposta. Longe, disse. Eu devia ter ido embora. Devia ter desejado boa sorte e sumido dali, mas não fiz isso. Sobe, falei. Te levo até a próxima cidade. Ela hesitou. Olhou para mim, para o caminhão, para a estrada vazia e subiu. Fechei a porta. Engrenei a marcha. O motor voltou a roncar. E foi assim, sem saber, que eu acendi o pavio de uma bomba que ia explodir tudo. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente e continue.
e alongue o próximo capítulo 2. Silêncios que falam. Ela sentou no banco do carona sem fazer barulho, sem agradecer, sem olhar para mim. Apenas puxou o cinto de segurança devagar, como quem executa um movimento automático, sem pensar. As mãos tremiam, pouco, mas tremiam. Eu fingi não ver. Segui em frente, os olhos grudados no asfalto rachado. O sol já estava mais baixo, pintando tudo de laranja e dourado. Bonito, se você parar para olhar. Mas eu não parava. Nunca parava. O silêncio dentro da cabine era denso, pesado, daqueles que incomoda, que aperta o peito. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não sabia o quê. Então deixei o motor falar por mim. O ronco grave do Scania preencheu o espaço entre nós. Ela ficou olhando pela janela, o rosto virado para fora, cabelo bagunçado pelo vento que entrava pela fresta. A blusa dela tinha manchas de terra, suor e algo mais que eu preferi não identificar. Os pés sujos nos chinelos velhos, unhas dos dedos escuras de barro seco. Passei a língua nos lábios rachados. Minha garganta estava seca. Tem água ali, falei, apontando para a garrafa térmica presa entre os bancos. Ela não respondeu, não se mexeu. Esperei. Alguns minutos depois, ela virou o rosto devagar e olhou para a garrafa. Seus olhos percorreram o objeto como se estivesse avaliando se era uma armadilha. Então, bem devagar, estendeu a mão, pegou a garrafa, desenroscou a tampa e bebeu. Não foi um gole, foi desespero disfarçado de sede. Ela bebeu com vontade, a garganta subindo e descendo, os olhos fechados. Quando parou, limpou a boca com as costas da mão e devolveu a garrafa sem dizer nada. Obrigada, murmurou tão baixo que quase não ouvi. Assenti com a cabeça. Mais silêncio. Passamos por um trecho de terra batida, onde a BR virava sertão de verdade. Poeira subindo, mato seco dos dois lados, algumas casinhas de madeira ao longe, fumacinha subindo de um fogão a lenha. Brasil de verdade. O Brasil que não aparece na TV. Como é seu nome? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ela demorou para responder, como se estivesse decidindo se valia a pena me dizer. Larissa. Carlos. Me apresentei. Prazer. Ela não respondeu igualmente. Só ficou olhando pela janela de novo. Eu queria perguntar de onde ela vinha, o que estava fazendo sozinha no meio do nada. Porque os olhos dela pareciam tão apagados, mas alguma coisa me dizia para não forçar. Então deixei quieto. Passamos por um posto abandonado. Bombas enferrujadas, janelas quebradas, mato crescendo no asfalto. Mais adiante, um caminhão velho parado no acostamento, capô levantado, fumaça saindo do motor. Um homem de boné mexia em algo lá dentro, xingando baixinho. Larissa encolheu o corpo quando passamos por ele. Instintivo, como um animal que reconhece perigo. Eu percebi, mas não comentei. O rádio chiou. Mudei de estação. Encontrei uma voz cansada falando sobre o preço da soja. Desliguei. Preferi o silêncio. Você vai para onde? Ela perguntou de repente. A voz dela me pegou de surpresa. Olhei de relance. Ela continuava olhando para fora. Gurupi. Hoje à noite. Amanhã sigo para Goiânia. Goiânia? Ela repetiu, como se fosse um lugar distante. Inalcançável. Você conhece? Não. É grande. Tem hospital, delegacia, rodoviária. Fiz uma pausa. Se você precisar de ajuda com alguma coisa, lá tem. Ela não respondeu. Segui em frente. O sol já estava quase sumindo agora. O céu ganhava tons de roxo e vermelho, lindo e triste ao mesmo tempo. Larissa mexeu no cinto de segurança, ajeitou a blusa, olhou para as próprias mãos. Elas estavam machucadas, arranhões nos dedos, pele rachada, calos nas palmas. Mãos de quem trabalhou duro. Duro demais. Faz quanto tempo que você está na estrada? Perguntei, tentando parecer casual. Não sei, ela disse. Algumas horas, talvez o dia todo. Perdi a conta. Você saiu de onde? Silêncio. Ela puxou os joelhos para perto do peito, abraçou as próprias pernas e ficou assim, pequenininha, encolhida no banco. Parecia uma criança assustada, mas não era criança.
Era uma mulher que tinha visto coisa demais. De um lugar ruim, ela disse finalmente. A voz dela estava embargada, baixinha, quebrada. Eu não insisti. Passamos por uma placa verde desbotada. Gurupi, 47 km. Quase lá. Você tem fome? Perguntei. Ela balançou a cabeça que não, mas a barriga dela roncou. Alto. Dei uma risada curta, sem graça. Tem uns biscoitos ali no porta-luvas. Ela hesitou. Depois abriu o compartimento devagar, como se esperasse encontrar algo perigoso lá dentro. Pegou o pacote de biscoito cream cracker, abriu e comeu. Devagar no começo, depois com pressa, como quem não come há dias. Eu deixei. Não falei nada, só dirigi. Quando ela terminou o pacote inteiro, amassou o plástico e segurou na mão, sem saber onde colocar. Pode jogar no chão mesmo, falei. Aqui é bagunça pura. Ela colocou o lixo no porta-copos vazio. Educação estranha para quem vinha de um lugar ruim. A noite caiu de vez. Liguei os faróis. O asfalto virou um rio escuro, cortado por 2 feixes de luz amarela. Insetos batiam no para-brisa. O motor continuava seu ronco grave, quase reconfortante. Larissa ainda estava encolhida no banco, mas agora olhava para mim. Eu sentia o peso do olhar dela, desconfiado, cauteloso. Por que você parou? Ela perguntou de repente. Olhei de relance. Como? Por que você parou o caminhão? Ninguém para. Ninguém ajuda. A pergunta me pegou desprevenido. Eu não sabia responder. Não de verdade. Sei lá, falei, desviando o olhar de volta para a estrada. Achei que você precisava. Mas você não me conhece. E daí? Ela ficou quieta por um tempo. Depois, soltou um suspiro longo, cansado. A maioria das pessoas, elas não ligam. Eu apertei o volante com força. Aquilo me lembrou de mim mesmo, de Cláudia, do dia em que eu não liguei o suficiente. Eu também não costumo ligar, falei, a voz rouca. Mas hoje, sei lá, hoje eu parei. Ela voltou a olhar pela janela. Obrigada, disse, quase num sussurro. Não respondi. Porque não sabia o que dizer, porque talvez eu não merecesse o agradecimento, porque eu estava tentando salvar ela, mas no fundo estava tentando salvar a mim mesmo. Mais alguns minutos em silêncio. Então ela falou de novo, a voz trêmula, frágil como vidro rachado. Eu fugi, meu coração apertou. Fugiu de quê? De um lugar onde eu não tinha nome, só número. Gelei. Ela continuou, a voz cada vez mais baixa, como se estivesse contando um segredo que nunca deveria ser dito. Eles me pegaram faz uns 8 meses. Disseram que era emprego, que iam pagar bem. Me levaram para uma roça no meio do nada, mas não era emprego, era... A voz dela falhou. Era prisão. Eu queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Tinha outras meninas, continuou ela, as lágrimas começando a descer. Muitas. Todas presas, trabalhando de sol a sol, apanhando, sem poder sair, sem poder ligar para ninguém, sem nada. Minha mão apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu tentei fugir antes, 3 vezes, sempre me pegaram, me bateram, me trancaram. Mas hoje eu consegui. Quando eles foram buscar comida na cidade, eu corri até não aguentar mais, até chegar na estrada, e fiquei lá, esperando, sem saber se alguém ia parar, sem saber se eu ia morrer ali. Mas você parou. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, molhados, mas ainda firmes. Você parou. Eu senti um nó na garganta, um aperto no peito, uma culpa velha voltando com força. Eles vão atrás de você? Perguntei, a voz tensa. Ela engoliu seco. Vão. Com certeza vão. Quem são eles? Homens ruins, poderosos. Eles conhecem polícia, prefeito, todo mundo. Ninguém mexe com eles. Ninguém. O medo estava estampado no rosto dela. Real, palpável. E foi nesse momento que eu entendi. Eu não tinha apenas dado carona para uma desconhecida. Eu tinha entrado numa guerra. E agora, quisesse ou não, eu estava do lado dela. Quer que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente pé continue e alongue o próximo capítulo 3. Sombras no retrovisor. A noite engoliu a estrada por completo.
Não tinha lua, só escuridão densa, cortada pelos faróis fracos do andarilho. O asfalto parecia interminável, uma linha preta sem fim, e o silêncio dentro da cabine agora tinha outro peso. Não era mais desconforto, era medo. Larissa tinha parado de chorar, mas o corpo dela continuava tenso, encolhido contra a porta. Os olhos fixos no retrovisor lateral, como se esperasse ver algo surgindo das sombras. E talvez estivesse. Eu tentava manter a calma, tentava focar na estrada, na respiração, no ronco do motor. Mas a cabeça fervilhava. Homens poderosos, polícia envolvida, meninas presas. As palavras dela ecoavam, pesadas, sufocantes. Acendi um cigarro. Minha mão tremia um pouco. Larissa olhou de relance, mas não disse nada. Esses homens... Comecei, soltando a fumaça pela janela. Eles sabem que você fugiu? Devem saber agora, ela respondeu, a voz fraca. Quando voltarem da cidade e virem que eu sumi, vão sair atrás. Quantos são? Uns 5, 6 fixos na roça, mas tem mais. Gente que trabalha para eles. Gente que vigia as estradas, os postos, as cidades pequenas. Eles têm olhos em todo lugar. Merda! Dei outra tragada, longa, tentando organizar os pensamentos. Você conhece o rosto deles? Sabe os nomes? Ela hesitou. Conheço o capataz. Um homem alto, forte, careca, tem uma cicatriz no pescoço. Todo mundo chama ele de Tonho. Ele é o pior. A voz dela quebrou de novo. Eu vi as lágrimas voltarem. Mas ela limpou com raiva, como se estivesse brava consigo mesma por chorar. Ele bate. Muito. E quando não é ele, é um dos capangas. Tem um baixinho de bigode que gosta de usar cinto, outro que fuma o tempo todo e fede. Todos armados, sempre armados. Meu estômago revirou. Apertei o cigarro no cinzeiro improvisado entre os bancos. E a polícia? Você já tentou pedir ajuda? Larissa deu uma risada amarga. Polícia? A polícia janta na casa do dono da roça. O delegado da cidade mais próxima é amigo dele. Não adianta. Eles são intocáveis. Tem que ter alguém que não seja corrupto. Alguém de fora, talvez. Ministério Público, Polícia Federal. E quem vai acreditar em mim? Ela me cortou, a voz subindo. Eu sou ninguém. Sem documento, sem família, sem nada. Eles vão dizer que eu tô mentindo, que eu tô inventando história. E enquanto isso, eles me pegam de volta. E aí eles não me deixam viva. O medo na voz dela era real. Eu senti no peito. Fiquei calado. Porque ela tinha razão. Eu conhecia esse Brasil. O Brasil das estradas esquecidas, das cidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo, onde justiça é uma palavra bonita que não chega até os pobres. Eu sabia como as coisas funcionavam e sabia que ela estava certa. Então o que você quer fazer? Perguntei olhando de relance. Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para as próprias mãos machucadas, para os arranhões nos braços, para o vazio à frente. Quero sumir. Disse finalmente, ir para longe, para uma cidade grande onde eles não consigam me achar, começar de novo, com outro nome, outro lugar. Eu só quero, a voz falhou, eu só quero viver, engoli seco, viver, uma palavra tão simples, tão impossível para ela até agora. Goiânia é grande, falei, dá para você se esconder lá, arrumar algum trabalho, pedir ajuda em algum abrigo, alguma igreja. Você acha mesmo que eu vou conseguir? Olhei para ela, os olhos vermelhos, o rosto sujo, o medo estampado. Mas também havia algo mais, uma fagulha, pequena, quase apagada, mas ainda ali. Esperança. Acho. Menti. Ou talvez não fosse mentira. Talvez eu realmente acreditasse, ou quisesse acreditar. Ela assentiu devagar, limpando o rosto de novo. Obrigada, sussurrou, por não me deixar sozinha. Aquilo me atingiu como um soco, porque eu tinha deixado alguém sozinha antes. Tinha largado Cláudia na cama do hospital, sozinha, morrendo, enquanto eu fugia covardemente para a estrada. E agora, aqui estava eu, tentando fazer diferente, tentando não repetir o erro. Mas será que era suficiente? Sacudi a cabeça, afastando os pensamentos. Não era hora de filosofar, era hora de agir.
A gente vai passar por Gurupi daqui a uns 20 minutos, falei. Vou parar num posto, abastecer, comprar alguma coisa para você comer direito. Depois a gente segue direto para Goiânia. Sem parar, sem dar bandeira. Você fica dentro do caminhão o tempo todo. Combinado? Ela concordou. E se eles aparecerem? Não vão aparecer, falei, tentando parecer confiante. Mas a verdade é que eu não tinha certeza de nada. Seguimos em silêncio por mais alguns minutos. O motor roncava firme, mas de vez em quando falhava. O andarilho estava velho, cansado, assim como eu. Mas tinha que aguentar. Só mais essa viagem, só mais essa foi quando eu vi faróis atrás de nós, 2 pontos de luz brilhando no retrovisor. Larissa viu também. O corpo dela enrijeceu instantaneamente. Carlos, ela sussurrou, a voz embargada de medo. Calma, falei, mas meu coração já estava acelerado. Os faróis se aproximavam. Rápido. Apertei o acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas não muito. Eu estava carregado, descendo um trecho sinuoso. Não dava para correr. Os faróis continuaram vindo. É eles, Larissa disse, a voz tremendo. Eu sei que é eles. Pode ser só outro caminhão ou um carro qualquer. Não é. O medo dela era contagiante. Minha mão apertou o volante. Suor escorria pelas costas. Os faróis estavam mais perto agora. Muito perto. Uma caminhonete grande, barulhenta, acelerando. Larissa se abaixou no banco, escondendo o rosto entre os joelhos. Eles vão nos parar, ela disse, quase num soluço. Eles vão nos parar e me levar de volta e... Não vão, cortei firme. Eu não vou deixar. Mas por dentro o pânico crescia. A caminhonete colou atrás de nós. Faróis altos, cegantes, buzinando. Uma vez, 2, 3, ignorei. Eles buzinaram de novo. Mais longos, mais agressivos. Meu coração martelava no peito. As mãos suavam. Pensei em acelerar mais, mas a descida era perigosa. Uma curva errada e eu capotava. Pensei em parar, encarar. Mas se fossem eles de verdade, eu estava desarmado, sozinho e com uma menina assustada ao meu lado. Pensei em Cláudia, no dia em que eu fugi, no erro que eu carregava feito pedra nas costas. Não dessa vez. Segura firme, falei, e pisei fundo. O andarilho gemeu, reclamou, mas obedeceu. Ganhamos velocidade. As curvas vinham rápido demais. Eu desviava no limite, o caminhão balançando, a carga rangendo atrás. A caminhonete acelerou também. Colou mais ainda. Agora eu via o motorista pelo retrovisor, um homem de boné, cara fechada, gritando algo que eu não conseguia ouvir. Larissa chorava baixinho, encolhida, tremendo. Aguenta, murmurei. Só aguenta mais um pouco. A estrada abriu numa reta longa, luzes ao longe, Gurupi, a cidade. Acelerei mais. O motor roncava alto, forçado, protestando, mas segurava. A caminhonete ficou lado a lado. O motorista gesticulou, mandando eu parar. Xingou. Acelerou, tentou fechar minha frente. Desviei. Por pouco. As rodas do lado direito saíram do asfalto, levantando cascalho. Larissa gritou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Gritei de volta, corrigindo o volante. Entramos na cidade. Postes de luz, casas, asfalto mais liso, gente na calçada. Movimento. A caminhonete diminuiu a velocidade. O motorista nos encarou por mais alguns segundos. Depois, virou numa rua lateral e sumiu. Larissa ergueu o rosto devagar, os olhos arregalados, molhados. Eles foram embora? Foram, falei, o coração ainda disparado. Mas eu não tinha certeza. Não tinha certeza de nada. Segui direto, sem parar. Atravessei Gurupi inteira, saí do outro lado, voltei para a escuridão da estrada. Só então respirei. Larissa também. Você acha que eram eles? Ela perguntou, a voz fraca. Não sei, respondi. Mas no fundo eu sabia, ou pelo menos desconfiava. Ela se ajeitou no banco, limpou o rosto, abraçou as próprias pernas de novo. Obrigada, disse. Por não parar, não respondi. Porque não sabia o que dizer.
Porque dentro de mim, o medo ainda estava lá, latejando, porque eu sabia que aquilo não tinha terminado. Aquilo estava só começando. Quer que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente P, tentar novamente PE, continue e alongue o próximo capítulo 4. Memórias que ardem, deixei Gurupi para trás, como quem foge de um incêndio. O acelerador colado, o motor forçado além do que devia, o andarilho protestando a cada curva. Mas eu não diminuía, não podia. Porque se aqueles homens na caminhonete eram mesmo quem Larissa temia, então parar significava entregar ela de volta ao inferno. E eu tinha jurado, mesmo que só para mim mesmo, que dessa vez eu não ia abandonar ninguém. A estrada voltou a ser escuridão pura. Sem postes, sem casas, sem nada, apenas o asfalto rachado, o mato seco dos lados e o céu sem estrelas. Larissa continuava encolhida no banco, respirando fundo, tentando se acalmar. As mãos tremiam. Eu via pelos reflexos da luz do painel. Passei a língua nos lábios secos. A boca estava amarga, o gosto de medo e adrenalina ainda grudado na garganta. Acendi outro cigarro. Precisava de algo para ocupar as mãos, para não deixar a cabeça explodir. Você tá bem? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Ela demorou para responder. Não sei, disse a voz rouca. Eu achei que eles iam nos pegar, mas não pegaram. Ainda. A palavra ficou pendurada no ar, pesada, sufocante. Dei uma tragada longa. A fumaça saiu pela janela, levada pelo vento quente da noite. A gente vai chegar em Goiânia amanhã de manhã, falei, tentando parecer firme. Lá é cidade grande, tem polícia de verdade, Ministério Público, Defensoria, lugares onde a gente pode pedir ajuda sem medo. Você acha mesmo que alguém vai me ouvir? Olhei de relance. Ela estava me encarando agora. Os olhos vermelhos, cansados, mas desafiadores, como se estivesse testando se eu era só mais um homem que prometia e não cumpria. Vão, respondi. Eu garanto, não era garantia nenhuma, mas eu precisava que ela acreditasse, e talvez eu também precisasse acreditar. Ela desviou o olhar, voltou a abraçar as próprias pernas. Ficamos em silêncio por mais alguns quilômetros. O ronco do motor preenchia o vazio, constante, quase hipnótico. Foi quando ela falou de novo, a voz mais baixa, quase um sussurro. Você tem família? A pergunta me pegou desprevenido. Apertei o cigarro no cinzeiro, a brasa morrendo devagar. Não, menti, ou talvez não fosse mentira, não mais. Ninguém? Ninguém. Ela ficou quieta. Mas eu sabia que ela não tinha acreditado, porque mentira tem cheiro, e eu estava fedendo a ela. Suspirei fundo. Tive. Corrigi a voz mais rouca que o normal. Tive uma esposa. E o que aconteceu? Morreu. Silêncio. Larissa me olhou de novo, mas dessa vez com algo diferente. Não era pena, era reconhecimento. Como se ela também conhecesse aquele tipo de dor. Faz quanto tempo? Ela perguntou. 2 anos. 2 anos e 4 meses. Sinto muito. Balancei a cabeça, como se dissesse que não tinha problema. Mas tinha. Sempre tinha. Foi câncer. Continuei, sem saber bem por quê. Talvez porque a escuridão deixasse mais fácil falar. Talvez porque Larissa tinha me contado seu inferno. E agora eu sentia que devia contar o meu. Começou no estômago. Espalhou rápido. Quando descobriram, já era tarde. Você ficou com ela? A pergunta era simples, direta, mas doeu como um tiro. No começo, sim, falei, a voz falhando, mas depois eu não aguentei. Ver ela definhando, sofrendo, pedindo para eu ficar, eu não aguentei. Então eu fugi. Peguei um frete, saí na estrada e nunca mais voltei. Ela morreu sozinha, num quarto de hospital. Sozinha. Minha voz quebrou no final. Apertei o volante com força, os nós dos dedos brancos. Larissa não disse nada. Não tinha o que dizer. Mas ela esticou a mão devagar e tocou meu braço. Só um toque leve, rápido, mas foi o suficiente. Você se arrepende? Ela perguntou. Todo dia. Então por que você parou para me ajudar?
Não era mais fácil seguir em frente? Esquecer que me viu? Olhei para ela. Os olhos fundos, o rosto sujo, as marcas de sofrimento impressas em cada traço. E eu vi Cláudia, sozinha, pedindo ajuda. E eu não estava lá. Porque dessa vez eu não vou fugir, falei, a voz firme. Dessa vez eu fico até o fim. Larissa segurou minha mão por um segundo. Apertou, depois soltou. Obrigada, sussurrou. Voltei os olhos para a estrada. Engoli o nó na garganta. Respirei fundo e segui. Passaram-se mais 2 horas, talvez 3. Perdi a noção do tempo. A estrada parecia infinita, um túnel escuro sem saída. Larissa tinha adormecido, a cabeça encostada na janela, o corpo finalmente relaxado. Eu deixei. Ela precisava descansar. Deus sabia que ela merecia, mas eu não conseguia dormir, nem parar. Porque cada vez que olhava para o retrovisor, eu esperava ver os faróis de novo, a caminhonete, os homens, e o medo voltava, frio, rastejante. Liguei o rádio baixinho, uma música antiga tocava, voz de homem, sofrida, falando de amor perdido. Desliguei. Não era hora para isso. Acendi mais um cigarro. O maço já estava pela metade. Eu fumava demais quando estava nervoso. E hoje estava nervoso demais. Pensei em Cláudia. Nas últimas palavras dela, fracas, quase inaudíveis. Fica comigo, Carlos. Só mais um pouquinho. E eu não fiquei. Pensei na mão dela escorregando da minha, no som dos aparelhos apitando, nas enfermeiras entrando correndo, e eu saindo porta afora, covarde, patético. Balancei a cabeça, tentando afastar as lembranças, mas elas não iam. Nunca iam. Foi quando vi as luzes de novo. Meu coração parou. Olhei para o retrovisor. 2 pontos amarelos. Longe ainda, mas vindo. Não. Acelerei um pouco. O motor reclamou. As luzes continuaram vindo. Olhei para Larissa. Ainda dormia. Respiração lenta, tranquila. Eu não queria acordá-la. Não queria que o medo voltasse. Mas talvez fosse necessário. As luzes ficaram mais próximas. Rápido. Rápido demais. Era uma caminhonete de novo. Eu tinha certeza. Merda. Larissa. Chamei baixinho. Ela não acordou. Larissa. Mais alto agora. Ela abriu os olhos de repente, confusa, assustada. O quê? O que foi? Tem alguém atrás da gente. Ela olhou para o retrovisor e empalideceu. É eles, sussurrou. Eu sei que é eles. Pode ser só coincidência. Não é. O pânico na voz dela era real, contagiante. Acelerei mais. O andarilho gemeu, lutando contra o peso da carga e a idade, mas segurou. A caminhonete acelerou também. Colou atrás. Faróis altos. Buzina. O que a gente faz? Larissa perguntou, a voz tremendo. Eu não sei. E era verdade. Porque eu não era herói. Não era policial. Não era soldado. Eu era só um caminhoneiro quebrado tentando não cometer o mesmo erro 2 vezes. A caminhonete colou mais. Agora eu via o motorista pelo retrovisor. Homem grande, careca, cara fechada, Tonho. Larissa viu também. E gritou. É ele! É o Tonho! Carlos, é ele! Meu sangue gelou. A caminhonete acelerou. Tentou ficar lado a lado. Eu desviei. As rodas cantaram no asfalto. Eles vão nos tirar da estrada! Larissa gritou. Não vão! Gritei de volta. Mas por dentro o medo estava vencendo. A caminhonete tentou fechar de novo. Eu desviei de novo, mais brusco dessa vez. O caminhão balançou perigosamente. Larissa segurou no painel, os olhos arregalados. Carlos, segura! Vi uma bifurcação à frente, uma estrada de terra saindo da BR, estreita, mal iluminada. Era arriscado, mas ficar na BR também era. Tomei a decisão em 1 segundo. Virei o volante bruscamente. O andarilho gemeu, as rodas derrapando, mas entrou na estrada de terra. Poeira subiu como fumaça, pedras batendo na lataria. A caminhonete freou, hesitou. Depois, entrou atrás. Merda! Gritei. A estrada era péssima. Buracos, pedras, raízes. O caminhão pulava, a carga rangendo, tudo tremendo. Larissa segurava firme, o rosto pálido.
Acelerei mais. Não dava para ver direito. Só poeira e escuridão. A caminhonete ganhava terreno, mais rápida, mais ágil. E então eu vi. Uma curva fechada à frente, muito fechada. Freiei bruscamente. As rodas travaram. O caminhão derrapou, levantando cascalho, indo direto para o barranco. Larissa gritou. Eu girei o volante com tudo. O andarilho respondeu no último segundo. Passou rente à curva, as rodas traseiras saindo da estrada, mas voltando. A caminhonete não teve a mesma sorte. Ouvi o barulho, freada brusca, derrapagem. Depois o impacto surdo de metal contra a terra. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete tinha saído da estrada. Estava virada de lado, fumegando, as rodas no ar. Parei o caminhão. Larissa e eu ficamos em silêncio, ofegantes, tremendo. Eles capotaram? Ela perguntou, a voz fraca. Acho que sim. A gente precisa ir embora. Agora. Ela estava certa. Engrenei a marcha. O motor voltou a roncar. E eu dirigi. Dirigi sem olhar para trás. Porque se eu olhasse, talvez visse o que eu tinha feito. E talvez não aguentasse. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente. E continue. E alongue o próximo capítulo 5. Abrigo na tempestade. A estrada de terra parecia não ter fim. Buracos, pedras, galhos caídos. Tudo conspirava contra o andarilho, que gemia e reclamava a cada solavanco. Mas eu não parava. Não podia parar. Porque parar significava pensar no que tinha acabado de acontecer. Na caminhonete capotada. Nos homens lá dentro. Se estavam vivos, se estavam vindo atrás. Minhas mãos suavam no volante. O coração ainda batia descompassado. Larissa estava ao meu lado, rígida, os olhos fixos à frente, respirando curto. Nenhum de nós falava. O que havia para dizer? Rodamos por mais 20 minutos naquela estrada maldita até que ela finalmente se abriu numa clareira. À frente, uma bifurcação. À esquerda, a estrada continuava para o nada. À direita, uma trilha ainda mais estreita. Parei o caminhão. Desliguei os faróis. A escuridão nos engoliu. O que você está fazendo? Larissa sussurrou, a voz tensa. A gente não pode voltar para a BR agora. Falei, limpando o suor da testa. Eles devem ter avisado os outros. Vão estar esperando a gente. Mas a gente também não pode ficar aqui. Eu sei. Só preciso pensar. Silêncio. Apenas o som dos grilos e do vento balançando o mato seco. A noite estava fechada, sem lua, sem estrelas, como se o céu também tivesse medo. Larissa olhou para mim, os olhos brilhando na penumbra. Você acha que eles morreram? A pergunta me atingiu como um soco. Não sei, respondi, a voz rouca. E se morreram? A gente matou eles? Eles tentaram nos matar primeiro, falei, mais duro que pretendia. A gente só se defendeu, mas por dentro a culpa já começava a roer. Porque eu não era assassino, nunca tinha machucado ninguém na vida. E agora talvez tivesse sangue nas minhas mãos. Balancei a cabeça, afastando os pensamentos. Não era hora para isso. A gente precisa achar um lugar para ficar até amanhecer, falei. Descansar um pouco, pensar direito no que fazer. Onde? Olhei ao redor. Só mato, terra e escuridão. Mas ao longe, bem ao longe, vi uma luz fraca, pequena, como uma vela acesa. Ali, apontei. Larissa seguiu meu olhar. Pode ser perigoso, mais perigoso que ficar na estrada. Ela não respondeu. Liguei o motor de novo. Segui devagar pela trilha estreita, desviando de árvores e buracos. A luz ficou mais próxima, e aos poucos, uma casa começou a surgir das sombras. Era pequena, simples. Paredes de madeira, telhado de telha velha, uma varanda com cadeiras de plástico. Uma lamparina acesa pendurada na entrada iluminava a porta. Fumaça subia de uma chaminé improvisada. Alguém morava ali. Parei o caminhão a uns 10 metros da casa. Desliguei o motor. E agora? Larissa perguntou. Vou pedir ajuda. E se forem amigos deles? E se não forem? Ela mordeu o lábio, indecisa. Fica aqui, falei. Se acontecer alguma coisa, você corre. Entendeu? Ela assentiu, mas os olhos estavam cheios de medo. Desci do caminhão.
O ar estava quente, abafado, com cheiro de terra seca e fumaça de lenha. Caminhei devagar até a varanda. A madeira rangeu sob meus pés. Antes que eu pudesse bater na porta, ela se abriu. Um homem apareceu. Velho, magro, cabelo branco, pele queimada de sol. Vestia calça de brim surrada e camisa xadrez com as mangas dobradas. Segurava uma espingarda velha. Meu coração disparou. Boa noite, falei, levantando as mãos devagar. Desculpa incomodar. Eu não vim causar problema. O velho me olhou de cima a baixo, desconfiado, cauteloso. Que você está fazendo aqui no meio da noite? A gente está fugindo. Fugindo de quê? De gente ruim. Ele estreitou os olhos. Polícia? Não. Pior que polícia. Uma mulher apareceu atrás dele. Também velha. Cabelo grisalho preso num coque. Vestido simples de algodão. Ela tocou o ombro do marido. Zeca, deixa o homem falar. O velho hesitou. Depois baixou a espingarda. Um pouco. Fala. Respirei fundo. Tem uma moça comigo. Ela fugiu de uma roça onde estavam mantendo ela presa. Trabalho escravo. Os homens de lá estão vindo atrás. A gente precisa de ajuda. Só um lugar para ficar até amanhecer. Depois, a gente vai embora. Eu prometo. Silêncio. O velho me encarou por um longo tempo. Depois olhou para a mulher. Eles trocaram um olhar que falava sem palavras. O tipo de olhar que só quem viveu junto por décadas consegue ter. A mulher assentiu. O velho suspirou. Traz ela para dentro. Larissa desceu do caminhão devagar, os passos incertos como um animal assustado. Ela olhava ao redor o tempo todo, esperando que alguém surgisse das sombras. Mas só havia a noite e o silêncio. Subimos juntos na varanda. O velho, que se apresentou como Zeca, abriu a porta e nos fez entrar. A casa era pequena e simples. Uma sala com sofá velho, mesa de madeira, fogão a lenha no canto, crucifixo na parede. Cheiro de café e de fumaça. Limpo, humilde, honesto. A mulher, Dona Maria, puxou uma cadeira para Larissa. Senta aqui, minha filha. Larissa obedeceu, ainda tensa, os olhos baixos. Dona Maria trouxe um copo de água. Larissa bebeu como se fosse a última coisa no mundo. Zeca puxou outra cadeira para mim. Sentou do outro lado, a espingarda agora apoiada na parede. Ele ainda me olhava com desconfiança, mas havia algo mais. Curiosidade, talvez até compaixão. Conta direito, ele disse, do começo, e eu contei. Contei da carona, da fuga, da caminhonete, da perseguição, do acidente. Contei tudo, porque não tinha mais forças para mentir. Dona Maria ouviu em silêncio, a mão cobrindo a boca. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Meu Deus do céu, ela murmurou. Que horror! Zeca estava sério, pensativo. Eu conheço essa história, disse a voz grave. Já ouvi falar desses homens, roça clandestina perto de Alvorada. Dizem que tem gente lá dentro que nunca mais saiu, mas ninguém mexe, porque eles têm proteção. Proteção de quem? Perguntei. De todo mundo. Polícia, prefeito, juiz. Todo mundo recebe alguma coisa para ficar quieto. É assim que funciona por aqui. Larissa baixou a cabeça. As lágrimas começaram a descer de novo. Dona Maria se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Minha filha, você está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Eu prometo. Larissa soluçou. Obrigada, sussurrou. Zeca se levantou, foi até a janela, espiou pelas frestas da cortina, depois voltou. Vocês podem ficar essa noite, disse. Amanhã de manhã cedo, vocês saem. Pela trilha dos fundos. Ela dá numa outra estrada que leva direto para Goiânia. Ninguém usa, então é mais seguro. Obrigado, falei, a voz embargada. Sério, obrigado, ele assentiu. Mas se eles aparecerem aqui, eu não vou poder fazer muita coisa. Sou velho. E eles são muitos. A gente entende. Dona Maria se levantou e foi até o fogão. Voltou com 2 tigelas de sopa. Simples. Feijão, batata, pedaços de carne. Come, disse entregando uma para Larissa e outra para mim. Larissa pegou a tigela com as 2 mãos como se fosse algo sagrado e comeu, devagar no começo. Depois com fome, com desespero, como alguém que não comia há dias. Eu também comi.
A sopa estava quente, gostosa, feita com carinho. E naquele momento, naquela casinha humilde no meio do nada, eu me senti em casa. Pela primeira vez em anos. Quando terminamos, Dona Maria levou Larissa para um quartinho nos fundos. Deita um pouco, minha filha. Você precisa descansar. Larissa hesitou. Olhou para mim. Vai, falei. Eu fico de olho. Ela assentiu e foi. Fiquei sozinho com Zeca na sala. Ele acendeu um cigarro de palha, ofereceu um. Aceitei. Fumamos em silêncio por um tempo, o som dos grilos lá fora, o crepitar da lenha no fogão, a paz estranha de quem sabe que a tempestade ainda não passou. Você gosta dela? Zeca perguntou de repente. Olhei para ele surpreso. Como? A menina. Você gosta dela? Eu só tô tentando ajudar. Ele deu uma tragada longa. Eu vi o jeito que você olha para ela. Não é só ajuda. Tem algo mais. Fiquei calado, porque talvez ele estivesse certo. Talvez Larissa tivesse se tornado mais do que uma desconhecida. Talvez ela tivesse se tornado a chance de redenção que eu tanto procurava. Eu perdi alguém, falei, a voz baixa. Faz 2 anos, e eu não fiquei com ela quando ela precisou. Eu fugi. Então agora eu não posso fugir de novo. Zeca assentiu devagar. Culpa é fogo que queima devagar, disse. Mas redenção pode apagar esse fogo, se se deixar. Olhei para ele. Nos olhos cansados, na pele enrugada, nas mãos calejadas, e vi sabedoria. A sabedoria de quem viveu muito e aprendeu mais ainda. Obrigado, murmurei. Ele deu um meio sorriso. Descansa. Amanhã cedo vocês seguem viagem. Assenti. Deitei no sofá velho. Fechei os olhos, mas não dormi. Porque lá fora, na escuridão, eu sabia que eles ainda estavam, procurando, caçando, e amanhã, quando o sol nascesse, a guerra recomeçaria. Quer que eu continue com o capítulo 6? Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 6. Fantasmas e decisões. Não dormi, nem tentei de verdade. Fiquei ali, deitado no sofá velho que cheirava a naftalina e mofo, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo os sons da noite. Grilos cantando lá fora, o vento sacudindo as telhas, o ranger ocasional da casa velha se acomodando, e meus próprios pensamentos, barulhentos demais, pesados demais. A lamparina na mesa tinha sido apagada. Só restava a brasa morta do fogão, a lenha, piscando fraca no canto da sala, lançando sombras dançantes nas paredes. Zeca e Dona Maria tinham ido dormir há algumas horas. Eu ouvia o ronco baixo dele vindo do quarto principal. Larissa estava no quartinho dos fundos, silenciosa. Esperei que estivesse dormindo. Deus sabia que ela precisava, mas eu não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via a caminhonete capotando, via os homens lá dentro, via sangue, morte, culpa. Eu fiz aquilo. Não importava que fosse defesa. Não importava que fosse a única saída. Eu tinha feito e agora carregava mais esse peso nas costas, como se já não bastasse o peso de Cláudia, do abandono, da covardia. Suspirei fundo, sentei no sofá, as mãos nas têmporas, tentando organizar os pensamentos. Precisava de um plano. Não dava para ficar aqui. Zeca tinha sido bondoso, mas não era justo colocar ele e Dona Maria em perigo. Quando amanhecesse, a gente tinha que partir e ir direto para Goiânia, sem parar, sem olhar para trás. E depois? O que aconteceria depois? Larissa ia precisar de documentos, de abrigo, de proteção. Eu não sabia como fazer isso. Não sabia como funciona esse tipo de coisa. Mas eu ia descobrir. Tinha que descobrir. Porque eu tinha prometido a ela e prometido a mim mesmo. Dessa vez eu não fujo. Levantei do sofá. As tábuas do chão rangeram sob meus pés. Caminhei até a janela. Afastei a cortina velha e expirei pela fresta. Lá fora, escuridão completa. Apenas os contornos do andarilho parado no terreiro, sombra dentro de sombras. Silêncio. Nada se movia. Mas eu sabia que eles estavam lá fora, em algum lugar, procurando. Larguei a cortina. Fui até a porta da frente, a abri devagar.
tomando cuidado para não fazer barulho. O ar quente da noite me atingiu. Cheiro de terra seca, mato, fumaça distante. Acendi um cigarro. Precisava de algo para ocupar as mãos, para acalmar os nervos. Sentei na cadeira de plástico da varanda. A madeira rangeu embaixo de mim. Fumei devagar, olhando para o nada, para o escuro, pensando. Cláudia apareceu na minha mente de novo, como sempre aparecia, nos momentos mais inesperados, nos momentos mais difíceis. Eu me lembrei do dia em que a conheci, num posto de gasolina em Anápolis. Eu tinha parado para abastecer. Ela trabalhava no caixa. Sorriso largo, olhos brilhantes, jeito simples. A gente conversou. Eu fiz piada. Ela riu, pediu o telefone. Ela deu. 3 meses depois, a gente casou. Foi bom. Por um tempo. A gente era feliz. Ela me esperava em casa quando eu voltava das viagens. Fazia comida. A gente assistia televisão junto. Dormia abraçado. Simples. Perfeito. Até que não foi mais. O câncer veio silencioso, sem avisar, sem dar chance. Primeiro foi dor no estômago, depois fraqueza, depois os exames. E aí o diagnóstico que destroçou tudo, terminal. 6 meses, disseram os médicos. Talvez menos. No começo, eu fiquei. Jurei que ia ficar. Levei ela nas consultas, segurei a mão dela durante a quimioterapia, limpei o vômito, enxuguei as lágrimas. Eu tentei. Juro que tentei. Mas ver ela definhando, ver a mulher que eu amava virando sombra, foi demais. Eu não aguentei. Eu sou fraco. Sempre fui. Então comecei a aceitar fretes cada vez mais longos, ficar fora 1 semana, 2, 3. Voltava por 1 dia, 2, e já arrumava desculpa para sair de novo. Cláudia sabia. Via nos meus olhos, mas não falava nada. Só segurava minha mão e dizia, volta logo, tá? E eu mentia, volto, prometo. Até o dia em que não voltei. Ela tinha sido internada às pressas. Os médicos ligaram, disseram que era o fim, que eu devia ir, rápido. Eu estava em Cuiabá. Peguei a estrada, dirigi a noite toda, cheguei no hospital ao amanhecer. Subi correndo para o quarto dela. Ela estava lá, magra demais, pálida demais, conectada em tubos e aparelhos, mas acordada, esperando. Quando me viu, ela sorriu. Fraco, mas sorriu. Você veio, disse a voz um sussurro. Vim, respondi, segurando a mão dela. Fica comigo, Carlos. Só mais um pouquinho. Eu prometi. Sentei ao lado da cama. Segurei a mão dela. Fiquei, por 2 horas. Depois o medo voltou, o aperto no peito, a vontade de fugir. Porque eu não conseguia ver, não conseguia aguentar. Então eu soltei a mão dela. Murmurei uma desculpa qualquer. Disse que ia buscar um café. E saí. Desci as escadas. Atravessei o estacionamento. Entrei no caminhão. E fui embora. Ela morreu 3 horas depois. Sozinha. Eu só soube no dia seguinte quando uma enfermeira ligou. Eu não voltei pro enterro. Não tive coragem. Segui na estrada. Rodando, fugindo. Como sempre fugi. E agora, 2 anos depois, aqui estava eu. Tentando salvar outra pessoa, tentando não cometer o mesmo erro. Mas será que eu merecia redenção? Será que alguém como eu merecia uma segunda chance? Larguei o cigarro no chão, pisei em cima. As lágrimas vieram sem avisar, quentes, silenciosas, escorrendo pelo rosto, caindo no chão de madeira. Carlos! Virei a cabeça, assustado. Larissa estava na porta. Descalça, abraçando o próprio corpo, o cabelo solto bagunçado, ela me olhava com preocupação. Você tá chorando, disse baixinho. Limpei o rosto rapidamente. Não, só cansado. Ela não acreditou. Saiu da porta, veio devagar até a varanda, sentou na cadeira ao meu lado. Eu também não consigo dormir, disse. Ficamos em silêncio, olhando para o escuro, pro nada. Você estava pensando nela, né? Larissa perguntou. Na sua esposa? Não respondi. Mas não precisava. Ela sabia. Você se culpa, continuou, a voz suave. Eu vejo. É pesado. Carrega dentro do peito. Sufoca. É, murmurei. Eu também me culpo. Pelas meninas que ficaram. Pelas que eu não consegui ajudar.
pelas que vão sofrer porque eu fugi. Olhei para ela. Não é sua culpa. E a sua é? A pergunta me desarmou. Eu abandonei ela. Mas você não sabia como lidar. Ninguém ensina a gente a enfrentar a morte, Carlos. Ninguém ensina a gente a ser forte quando tudo desmorona. A gente só faz o que consegue. E às vezes não é o suficiente. Mas não quer dizer que a gente seja mau. As palavras dela me acertaram em cheio. Tentei falar, mas o nó na garganta estava grande demais. Você parou para me ajudar, ela continuou. Quando ninguém mais pararia. Você arriscou sua vida. Enfrentou eles. E está aqui, tentando me proteger. Isso conta. Isso conta muito. Mas não apaga o que eu fiz. Não, mas não te define também. Larissa tocou minha mão, segurou firme. Você é um homem bom, Carlos. Mesmo que não acredite. Fechei os olhos. As lágrimas voltaram. E dessa vez eu deixei vir. Ela me abraçou. E eu a abracei de volta. 2 náufragos se segurando no meio da tempestade. 2 feridos tentando curar um ao outro. Ficamos assim por um longo tempo, até as lágrimas secarem, até a respiração acalmar. A gente vai conseguir, ela disse. Eu sei que vai. Como você sabe? Porque você não vai me deixar. E eu não vou te deixar. Olhei nos olhos dela e vi. Vi a mesma determinação que eu tentava encontrar em mim. Vi força, coragem, esperança. Vamos dormir, falei. Amanhã a gente parte cedo. Ela assentiu. Voltamos para dentro. Ela para o quartinho. Eu para o sofá. Mas dessa vez, eu dormi. E sonhei com Cláudia. Mas não era pesadelo. Ela estava em pé, sorrindo, acenando. E depois virava as costas e ia embora. Não com raiva, com paz. Como se estivesse me dando permissão para seguir em frente. Acordei com o galo cantando. O primeiro raio de sol entrava pela fresta da cortina. Levantei de um pulo, o coração acelerado. Tinha dormido demais. Perigoso. Zeca já estava acordado. Sentado à mesa, tomando café, a espingarda ao lado. Bom dia, disse. Bom dia, respondi, esfregando os olhos. Dona Maria apareceu com uma xícara de café para mim. Aceitei, agradecido. A menina já acordou, ela disse. Tá se arrumando. Assenti. Tomei o café rápido, quente demais, queimando a língua. Mas precisava acordar. Precisava estar alerta. Larissa saiu do quarto. Tinha lavado o rosto, prendido o cabelo de novo. Ainda estava com as mesmas roupas sujas, mas parecia melhor, descansada. Mais forte. Bom dia, disse. Bom dia. Dona Maria trouxe pão, manteiga, queijo. A gente comeu rápido, em silêncio, porque todo mundo sabia. Não era hora de conversa, era hora de partir. Quando terminamos, Zeca se levantou. Vem comigo. Fomos até o fundo da casa. Ele abriu um portão de madeira que dava para uma trilha estreita. Segue por aqui, disse, apontando. Uns 15 quilômetros. Vai dar numa estradinha asfaltada que leva direto para Goiânia. Ninguém usa. É seguro. Obrigado, falei. Por tudo. Ele assentiu. Cuidado. Eles não desistem fácil. Eu sei. Voltamos. Larissa se despediu de Dona Maria com um abraço longo. As duas choraram baixinho. Obrigada, Dona Maria, Larissa disse. A senhora me tratou como gente. Fazia tempo que ninguém fazia isso. Vai com Deus, minha filha, e nunca esquece, você vale muito, muito mesmo. Larissa assentiu, limpando as lágrimas. Subimos no andarilho, liguei o motor, ele roncou firme. Zeca e Dona Maria ficaram na varanda acenando. Parti pela trilha, devagar, desviando de buracos, de pedras, de raízes, e enquanto dirigia, olhei de relance para Larissa. Pronta? Ela olhou de volta e sorriu. Pequeno, mas sorriu. Pronta. E seguimos. Rumo à luz, rumo à liberdade, rumo ao recomeço. Quer que eu continue com o capítulo 7, tentar novamente continue e alongue o próximo, capítulo 7, o retorno ao inferno. A trilha era estreita, tortuosa, cercada por mato fechado dos dois lados. Galhos arranhavam a lataria do andarilho. Pedras batiam embaixo do chassi, a poeira subia densa como neblina. Mas eu seguia, devagar, firme, concentrado.
Cada metro daquela trilha era 1 metro a mais de distância daquele inferno. Larissa estava quieta no banco do carona, olhando pela janela, mas não com medo. Havia algo diferente nela hoje, uma espécie de determinação, como se pela primeira vez em meses ela tivesse tomado as rédeas da própria vida. "Quanto tempo você acha que leva?" ela perguntou. "Uns 40 minutos, talvez 1 hora. Depende do estado da trilha." Ela assentiu. Depois ficou quieta de novo. Rodamos por mais meia hora. O sol subia devagar, pintando o céu de laranja e vermelho. Pássaros cantavam. O ar estava fresco, limpo. Quase dava para acreditar que tudo ia ficar bem. Quase! Foi quando Larissa falou, a voz baixa, hesitante. "Carlos, eu preciso te contar uma coisa." Olhei de relance. "Pode falar." Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. "Tem outras meninas lá, na roça, muitas, umas 10, 15 talvez, trancadas num galpão, sem poder sair, sem comida direito, sem nada." Meu estômago se apertou. "Eu sei", falei. "Você já tinha me contado, mas eu não te contei tudo." Silêncio. Ela continuou, a voz tremendo. "Elas são novas, algumas têm 15, 16 anos, vieram de outros estados enganadas, prometeram emprego, dinheiro, vida melhor, mas quando chegaram lá..." A voz falhou. "Quando chegaram lá, viraram prisioneiras." Apertei o volante. "Larissa, eles batem nelas, Carlos. Todo dia. Obrigam elas a trabalhar até desmaiar. E as que tentam fugir..." Ela engoliu seco. "As que tentam fugir, somem. Nunca mais aparecem." Meu sangue gelou. "Você acha que eles matam?" "Eu tenho certeza." Silêncio pesado, sufocante. Larissa virou o rosto para mim, os olhos vermelhos, molhados. "Eu fugi. Eu tô aqui. Mas elas continuam lá, sofrendo, morrendo. E eu não consigo parar de pensar nelas. Não é culpa sua." "Eu sei, mas..." Ela pausou. "Mas eu queria fazer alguma coisa." "Fazer o quê?" Ela respirou fundo. "Voltar." Pisei no freio. O caminhão parou bruscamente, levantando poeira. Virei para ela, incrédulo. "Ah, você tá louca? Eu sei que parece loucura." "Parece? É loucura. Você quase morreu fugindo daquele lugar. E agora quer voltar?" "Não para ficar", ela disse firme. "Para provar, para filmar, para mostrar para o mundo o que está acontecendo lá." Balancei a cabeça incrédulo. "Larissa, eles vão te matar. E a mim também. Não se a gente for rápido. Se a gente entrar, pegar provas e sair antes que percebam." Como você acha que a gente vai fazer isso? Eles devem estar de olho na roça inteira depois da sua fuga." "Então, a gente vai de madrugada, quando eles estiverem dormindo. Eu conheço o lugar. Sei onde ficam as meninas. Sei onde tem câmera, onde não tem. Eu consigo." "Nós não conseguimos nada, Larissa. É suicídio." Ela segurou minha mão, firme, forte. "Carlos, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas se a gente não fizer nada, essas meninas vão morrer lá dentro. E ninguém nunca vai saber. Elas vão sumir. E pronto, como se nunca tivessem existido. A gente pode denunciar, ir na polícia, no Ministério Público. E você acha que vão acreditar em mim? Sem prova? Sem nada? Eles vão dizer que eu estou inventando. E enquanto isso, eles movem as meninas para outro lugar. Ou matam todas, para não deixar testemunha. Então o que você quer? Que a gente morra tentando ser herói? Não, eu quero que a gente seja humano." As palavras dela me acertaram como um tiro. Larissa apertou minha mão com mais força. "Você disse que dessa vez não ia fugir, que ia ficar até o fim. Então fica, me ajuda. Não por mim, por elas." Fechei os olhos, respirei fundo. A cabeça fervilhava. Pensamentos confusos, contraditórios, desesperados. Ela estava certa e errada ao mesmo tempo, porque era perigoso, insano, mas também era justo, necessário, humano. Abri os olhos, olhei para ela. "Se a gente fizer isso, a gente pode morrer." "Eu sei. E se morremos, não ajudamos ninguém." "Também sei. Então por que você quer arriscar?" Ela sorriu, triste, mas sincero.
Porque pela primeira vez na vida eu tenho escolha. E eu escolho lutar. Fiquei em silêncio, processando, decidindo, e então assenti. Tá bom, a gente volta. Os olhos dela brilharam. Sério? Sério? Mas do meu jeito, com planejamento, sem improvisação. Entendido? Entendido. Dei a partida de novo, mas em vez de seguir a trilha, virei o volante. Voltei. Meu coração batia acelerado. As mãos suavam, porque eu sabia. Eu sabia que estava cometendo loucura, que estava colocando minha vida em risco, e a dela também. Mas algo dentro de mim dizia que era o certo, que essa era minha chance, minha redenção, e eu não ia desperdiçá-la. Voltamos pela trilha. Passamos de novo pela casa de Zeca e Dona Maria, mas não paramos. Não podíamos perder tempo. Seguimos até a estrada de terra, e então Larissa começou a me guiar. Vira à direita, ela dizia. Agora à esquerda. Segue reto. Devagar aqui, tem buraco. Ela conhecia o caminho, cada curva, cada árvore, porque tinha passado por ali tantas vezes. Prisioneira num caminhão velho, levada de um lado para o outro, tratada como coisa. Mas agora era diferente. Agora ela estava no controle. Rodamos por mais 1 hora. O sol já estava alto quando chegamos. Larissa apontou. É ali. Parei o caminhão. Desci. Olhei. À frente, escondida atrás de uma cortina de árvores, estava a roça. Um conjunto de galpões velhos, cercas de arame farpado, uma casa maior no centro, tudo sujo, decadente, sinistro e silencioso. Silencioso demais. Cadê os homens? Perguntei. Devem ter saído para procurar por mim ou para buscar suprimentos. Eles sempre saem de manhã. E as meninas, trancadas, no galpão do fundo. Olhei ao redor. Nenhum carro, nenhum movimento. Mas isso não significava nada. Podiam estar escondidos, esperando. A gente entra rápido, falei. Pega o que precisa e sai. 5 minutos, não mais que isso. Larissa concordou. Peguei meu celular, velho, bateria fraca, mas a câmera funcionava. Você filma tudo, disse. Cada canto, cada rosto, cada prova. Ela segurou o celular, respirou fundo. Vamos. Caminhamos devagar, agachados, silenciosos, o coração martelando, o suor escorrendo, o medo palpável. Chegamos no primeiro galpão. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Rangeu. Lá dentro, escuridão, cheiro de mofo, de urina, de desespero. Larissa acendeu a lanterna do celular, iluminou, e eu vi. Colchões velhos no chão, sujos, rasgados, manchados, correntes presas nas paredes, baldes imundos no canto, lixo espalhado. E nas paredes, arranhões, como se alguém tivesse tentado cavar a própria liberdade com as unhas. Filma! Sussurrei. Ela filmou. Tudo. Cada detalhe. Saímos. Fomos para o segundo galpão. Mais do mesmo. Pior, talvez. Roupas rasgadas no chão. Sangue seco nas paredes. Um pedaço de corrente quebrada. Larissa tremia. Mas continuou filmando. Último galpão, ela disse. Fomos. A porta estava trancada, com cadeado. Merda, murmurei. Espera. Larissa pegou uma pedra grande. Bateu no cadeado. 1 vez, 2, 3. Na quarta, ele quebrou. Abrimos a porta e vimos meninas, 10, talvez 12, sentadas no chão, encostadas nas paredes, magras, sujas, assustadas, olhos vazios, sem esperança. Quando nos viram, recuaram, com medo. Calma, Larissa disse baixinho. Calma, a gente veio ajudar. Uma das meninas, a mais velha, se levantou, desconfiada. Quem é você? Eu sou Larissa. Eu estava aqui. Fugi ontem. E agora voltei. Para provar que vocês existem. A menina piscou, processando. Você voltou? Voltei. Silêncio. Depois, lágrimas. Da menina. Das outras. De todas. Vocês vão nos tirar daqui? Uma delas perguntou, a voz fina, infantil. Sim, respondi. Mas não agora. Primeiro a gente precisa de prova. Depois a gente volta, com a polícia, com todo mundo, e tira vocês daqui. Jura? Juro. Larissa filmou. Filmou os rostos, as condições, as correntes, as lágrimas,
tudo. E então ouvimos, motor de carro, chegando. Meu sangue gelou. Eles voltaram, Larissa sussurrou. Corre, falei. Saímos correndo, atravessamos o terreiro, pulamos a cerca, vozes atrás de nós, gritos, tiros. Corre, corre! Chegamos no caminhão, subimos, liguei o motor, acelerador no fundo, o andarilho arrancou, terra voando, mais tiros, o vidro traseiro estilhaçou. Abaixa! Gritei. Larissa se jogou no chão. Acelerei mais. A estrada de terra virou borrão. A caminhonete veio atrás, mas dessa vez eu estava preparado. Conhecia o caminho e não ia parar, não até chegar em Goiânia, não até acabar com aquele inferno. Quer que eu continue com o capítulo 8, tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 8, A Estrada da Redenção. O andarilho voava pela estrada de terra. O motor urrava, forçado além do limite, as rodas derrapando nas curvas, levantando nuvens de poeira que engoliam o mundo atrás de nós. Meu pé estava colado no acelerador. As mãos apertavam o volante até os dedos doerem. O coração batia tão forte que eu ouvia o pulso martelando nos ouvidos. Larissa estava encolhida no chão, as mãos protegendo a cabeça, o celular ainda apertado contra o peito. As provas, as únicas provas que tínhamos. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete estava lá. 2 homens dentro, Tonho no volante, a cara de ódio visível mesmo à distância. O outro, de boné, pendurado na janela com uma espingarda. Outro tiro. A lataria do caminhão vibrou. Eles tinham acertado a carroceria. Merda! Gritei. Eles vão nos matar! Larissa gritou de volta, a voz embargada de pânico. Não vão! Segura firme! Virei bruscamente à esquerda, entrando numa trilha ainda mais estreita. Galhos bateram no para-brisa. O caminhão balançou violentamente. Larissa se agarrou no banco. A caminhonete hesitou. Depois entrou atrás. Mas aqui, nesse caminho apertado, eu tinha vantagem. O andarilho era grande, pesado, mas eu conhecia como dirigir no barro, na terra, no impossível. 23 anos nas estradas do Brasil tinham me ensinado isso. Acelerei mais. A trilha se abriu numa descida íngreme, perigosa, mortal se errasse. Não errei. Desci em velocidade, controlando o volante com precisão, desviando de pedras e buracos. A caminhonete tentou acompanhar, mas Tonho não era caminhoneiro, era capanga, brutamontes. E brutamontes não sabem dirigir na lama. Ouvi o barulho, a derrapagem, o impacto. Olhei pelo retrovisor. A caminhonete tinha saído da trilha, batido numa árvore. Fumegava. Parada. Eles capotaram, Larissa gritou, levantando a cabeça. Não capotaram, só bateram. Mas comprou tempo. Continuei descendo. A trilha finalmente se abriu numa estrada de asfalto. Velha, rachada, mas asfalto. Virei à direita. Acelerei. Larissa subiu de volta para o banco, limpando as lágrimas, respirando fundo. A gente conseguiu. Ela sussurrou, quase incrédula. A gente conseguiu. Ainda não, falei. Só quando entregarmos isso para a polícia. Ela olhou para o celular na mão. A tela rachada, mas funcionando. O vídeo salvo, as provas, as meninas, tudo ali, registrado, real, inegável. Quanto tempo até Goiânia? Ela perguntou. Umas 3 horas, talvez menos se eu forçar. Então força. E eu forcei. Rodamos por horas. O sol subia, esquentava, queimava. O asfalto ondulava com o calor, mas eu não parava. Não podia, porque cada minuto perdido era 1 minuto que os homens da roça tinham para se reorganizar, para sumir com as provas, para matar as meninas. Larissa ficou quieta a maior parte do tempo, olhando pela janela, processando tudo, o que tínhamos visto, o que tínhamos feito, o que ainda precisávamos fazer. Eu também estava quieto, pensando em Cláudia, nas meninas, em Larissa, em mim. Em tudo que tinha levado até aquele momento. E pela primeira vez em 2 anos, eu não sentia só culpa. Sentia algo mais, algo estranho, leve, esperança.
Talvez eu ainda pudesse ser melhor. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez essa fosse minha chance de consertar o que tinha quebrado. Carlos, Larissa disse de repente. Olhei de relance. Sim, obrigada. Por tudo. Por parar. Por não me entregar. Por voltar comigo. Por acreditar em mim. Engoli seco. Você não precisa agradecer. Mas preciso sim. Porque você não precisava fazer nada disso. Podia ter seguido sua vida, mas não seguiu. Ficou. E isso mudou tudo. Não respondi, porque não sabia o que dizer, porque as palavras não eram suficientes. Ela esticou a mão, tocou meu braço e sorriu, pequeno, cansado, mas sincero. Você é um homem bom, Carlos. E dessa vez, eu quase acreditei. Chegamos em Goiânia no final da tarde. A cidade se estendia à frente, cinza e barulhenta, com prédios, carros, gente, vida, civilização, segurança, ou pelo menos a promessa dela. Onde a gente vai? Larissa perguntou. Delegacia, a maior que tiver. Perguntei para um motociclista no sinal. Ele indicou. Segui as instruções. 15 minutos depois, estacionei na frente de um prédio grande. Placa na entrada. Delegacia Regional de Polícia Civil. Desliguei o motor. Respirei fundo. Pronta? Perguntei. Larissa segurou o celular com força. Pronta. Descemos. Subimos as escadas. Entramos. Dentro o ar-condicionado gelado, cheiro de papel velho e café requentado. Gente esperando em cadeiras de plástico. Policiais transitando. Burocracia. Fomos até o balcão. Uma mulher de uniforme nos olhou com tédio. Pois não? A gente precisa denunciar um crime. Falei. Que tipo de crime? Trabalho escravo, cárcere privado, maus tratos, talvez homicídio. Ela piscou. O tédio sumiu. Olhou para mim, depois para Larissa. Sentem ali. Vou chamar o delegado. Sentamos. Larissa tremia. Eu segurei a mão dela. Vai dar certo, sussurrei. E se não acreditarem? Vão acreditar, porque a gente tem provas. 15 minutos depois, um homem de terno cinza apareceu. Magro, óculos, bigode grisalho, expressão séria. Sou o delegado Ribeiro. Venham comigo. Fomos. Ele nos levou para uma sala pequena. Mesa, cadeiras, gravador velho. Podem falar? Disse, sentando. Do início. E a gente contou. Tudo. Do momento em que eu parei para dar carona até a fuga, a perseguição, a volta à roça, as meninas, as provas. O delegado ouvia em silêncio, anotando, sem interromper. Quando terminamos, ele pediu. As provas. Larissa entregou o celular. Ele assistiu aos vídeos. Todos. Em silêncio. A expressão ficando cada vez mais fechada. Quando terminou, devolveu o celular. Olhou para Larissa. Você consegue indicar a localização exata? Consigo. Ela disse, firme. Ele assentiu. Pegou o telefone. Discou. Alô? Ribeiro aqui. Preciso de uma operação. Urgente. Trabalho escravo. Múltiplas vítimas. Mando a localização agora? Sim, preciso de reforço. Não pode esperar. Tem menores envolvidos. Certo. Aguardo. Desligou. Olhou para nós. Vou montar uma operação para hoje ainda. Vocês ficam aqui. Precisamos do depoimento formal. E vocês vão ter que prestar testemunho depois. Mas e as meninas? Larissa perguntou, ansiosa. Eles podem machucá-las. Por isso não podemos esperar. Vou mandar a equipe agora. Tática, preparada. Eles não vão ter tempo de reagir. Larissa relaxou, só um pouco, mas relaxou. Obrigada, disse, a voz embargada. Ribeiro assentiu. Vocês fizeram a coisa certa. Foi corajoso e perigoso, mas certo. Passamos a noite na delegacia, dando depoimento, assinando papéis, esperando notícias. Era quase meia-noite quando o telefone do delegado tocou. Ele atendeu, ouviu, desligou, olhou para nós e sorriu. Conseguimos. 13 meninas resgatadas. 4 homens presos. O galpão lacrado. Provas coletadas. Larissa desmoronou. Chorou. Soluçou. Eu a abracei e chorei também, porque tinha dado certo. Contra todas as probabilidades, contra todo o medo, tinha dado certo. As meninas estavam livres e nós também.
2 meses depois, voltei para Goiânia, não por obrigação, por escolha. Estacionei o andarilho na frente da padaria. Pequena, simples, cheiro de pão quentinho saindo pela porta. Uma placa na vitrine. Contrata-se. Entrei. Larissa estava atrás do balcão. Avental branco, cabelo preso, sorriso no rosto. Quando me viu, o sorriso aumentou. Carlos. Oi. Ela contornou o balcão. Me abraçou. Forte. Como você tá? Perguntei. Bem, melhor a cada dia. Fazendo terapia. Trabalhando. Recomeçando. E as meninas? Todas resgatadas. Algumas voltaram para as famílias. Outras foram para abrigos. Mas todas livres. Graças a você. Graças a nós. Corrigi. Ela sorriu. Café? Sempre. Sentamos numa mesinha no canto. Ela trouxe 2 cafés e pão de queijo. E você? Ela perguntou. Como anda a estrada? Ainda dirijo, mas agora é diferente. Diferente como? Não é fuga, é escolha. Ela assentiu, entendendo. Você vai visitar ela? Perguntou baixinho. Olhei para ela. Larissa sabia. Sobre Cláudia, sobre tudo. Já visitei, falei. Fui no túmulo, pedi desculpa. Conversei, chorei e acho que finalmente consegui me despedir. Bom, ela merecia isso. E você também. Tomamos o café em silêncio. Confortável, curador. Quando terminei, me levantei. Preciso ir. Tenho frete para Santa Catarina. Vai voltar? Vou. Sempre volto. Ela me abraçou de novo. Obrigada, Carlos, por ter parado. Obrigado você, por ter me ensinado a ficar. Saí da padaria. Subi no andarilho. Liguei o motor. O ronco grave, familiar, reconfortante. Olhei pela janela. Larissa acenava, sorrindo. Acenei de volta. E parti. Pela BR-153. Sol no horizonte. Estrada aberta. Coração leve. Porque eu tinha aprendido que a estrada não precisa ser castigo. Pode ser recomeço. Que salvar alguém pode ser a única forma de salvar a si mesmo. E que nunca é tarde para fazer a escolha certa. Mesmo quando o mundo inteiro diz que é. Fim.